Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aulas e pregações da professora Cássia. Eu sou a professora Cássia e hoje nós vamos estar falando sobre temas considerados delicados, mas muito importantes para compreendermos e termos uma percepção diferenciada do plano de Deus para as nossas vidas. Amém? Nós vamos estar falando sobre coisas espirituais, sobre exércitos espirituais, né? Do bem e do mal. Então a aula de hoje, ela vai em especial aí para os meus alunos da Escola de Líderes e para qualquer um que curta, que goste dessa questão espiritual aí que envolve os poderes deste mundo que nos cerca. Tudo bem? Então a aula de hoje, o tema é, ou o título da aula de hoje é Compreendendo as Realidades Espirituais. Nós vamos conhecer a respeito do diabo, a respeito das suas forças diabólicas, vamos conhecer um pouquinho a respeito de Deus, nem tanto de Deus, nós vamos conhecer mais do inimigo, né? Porque o bom exército que se preze, ele conhece as forças contrárias e a gente vai estar entendendo isso aí a partir de Efésios, ok? Anote Efésios 6, 11 e 12. Bem, antes da gente começar a aula, você pode estar deixando o seu like, sua mãozinha aí, que nem a minha mãozinha, para curtir o canal, curtir esse vídeo, curtir e talvez comentar o que você achou dessa aula, se você achou interessante, inerente, se você tem alguma pergunta, alguma sugestão para os nossos próximos vídeos. E também não esqueça de se inscrever. Tudo bem? Você vai estar ajudando muito a compartilhar o meu trabalho de divulgar as minhas aulas e as minhas pregações. Tudo bem? Então vamos lá, aquilo que nos interessa, que é a compreensão desse mundo espiritual, né? A compreensão das realidades espirituais que nos cercam. Você sabe, mesmo o mais descrente da pessoa, conhece e diz que existe, né? Na verdade, com certeza todos nós sabemos que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós sabemos, e muitas pessoas, muitos especialistas ou até mesmo cientistas sempre estão atrás de outras vidas, né? Outros modos de vidas. Alguns vão até em outros planetas procurando vidas extraterrestres, né? Procurando a existência de seres que até então nós não temos conhecimento. Mas acho que não precisa ir muito longe não para a gente conhecer a realidade, conhecer que existe um outro mundo, não paralelo a esse, mas que existe neste, chamado de mundo espiritual ou mundo sobrenatural, né? Outro dia eu estava assistindo, na verdade faz bastante tempo, não é muito tempo não, não é pouco tempo não, que eu assisti um episódio de Supernatural. Com certeza você já deve ter assistido. E aquilo é muito real, né? Você que já assistiu filme de terror, filmes assim que são feitos, né, para aterrorizar as pessoas, com certeza você se sentiu muito atacado, muito afligido, né? Com certeza você sentiu que alguma coisa ali era real. Claro, cinema e tudo mais. As pessoas dizem, não, isso aí é só besteira, é fantasia. Mas tudo que nós fazemos diz respeito ao nosso conhecimento. Ninguém vai fazer um filme se não conhece aquela realidade. Pessoas cristãs vão fazer filmes de acordo com a realidade que conhecem. Pessoas descrentes, semelhantemente. Cientistas vão fazer ficção científica. Pessoas que gostam de filmes de aventura, que já serviram ao exército, que gostam desse mundo, vão fazer filmes de ação. Pessoas que gostam de rir, vão fazer filmes de comédia. Então, pensem comigo. Por que, então, se faz filme de terror? Porque existe um mundo espiritual maligno que está ao nosso derredor. A própria Bíblia ela fala disso. Ela fala que o inimigo ele está ao nosso derredor, bramando, doido para nos pegar. Só que, como bons soldados de Cristo, como bons soldados do exército de Deus, precisamos conhecer bem
quem é esse inimigo? Quem é esse Satanás? Quem é esse diabo, né? Primeira coisa que a gente precisa entender: o diabo, ele existe, Satanás é real e ele é um ser espiritual. De início, a gente vai entender lendo Ezequiel 28:14, que ele pertencia ao reino celestial de Deus e que, por rebeldia, ele acaba se dissociando, se distanciando de Deus e criando um bando, né? Criando aí uma galera chamada de exército, né? Exército do mal, que é ele, constituído por ele, que é o líder, e também pelos demônios, que são os seus servos. Vejam bem, nós estamos falando aqui de dois seres, de duas classes de seres espirituais do mal, que eram inicialmente do bem, né? Deus criou os anjos prestavam-lhe cultos e adoração e rendição, e Satanás era um querubim de Deus, né? Ele era ali um ser que adorava constantemente a Deus, só que não quis obedecer a Deus e automaticamente saiu ali do plano divino e acabou corrompendo um terço dos anjos, e aí criou-se então o exército do mal. Então o diabo aparece na palavra do Senhor com vários termos, com vários nomes, né? Inimigo, pecador costumais, único, iníquo, acusador, adversário, mentiroso, né? Homicida, aquele que vem apenas para roubar, matar e destruir, né? Mas o diabo, ele tem limites, né? E a gente consegue ver essas questões de limite do diabo muito claro ali. Eu falo diabo, né? Mas você entende que é Satanás. Podemos ver muita questão dos limites que Deus estabelece para ele agir sobre as pessoas sobre a terra. Como disse no último vídeo, de acordo com o meu pastor, né, citação dele, ele diz que o diabo ele é ilegal, mas ele só age na legalidade. Então ele tem limites para obedecer, ele não pode ultrapassar esses limites. E os limites do diabo são justamente estabelecidos por Deus. Então, ali em Jó é possível ver essa questão, né? O diabo chega lá de rodar a terra e Deus diz: você viu meu servo Jó? Aí o diabo diz: também, se abençoa ele, deixa lá e tocar nele. Então Deus diz: olha, tu pode tocar em tudo, só não toca em Jó. E aí o diabo então é estabelecido para o diabo então a questão do limite. Tem várias referências que falam do inimigo, que falam do diabo, do adversário, né? Mas eu quero que vocês entendam, principalmente nesse vídeo, que ele é um ser espiritual, ilegal, mas que só pode agir dentro dos limites estabelecidos por Deus. Então ele não é criador de nada, ele não cria nada. Ele só interfere já na criação. Ele só age naquilo que já foi criado por Deus, ok? Ele não cria nada. O diabo é apenas um ser espiritual que nos aflige, que veio para roubar, veio para matar e destruir, de acordo com João 10:10, texto muito conhecido aí entre os cristãos, tudo bem? Essa é a missão do diabo, mas ele tem limites. Outro ser espiritual que também é maligno, né, são os demônios. São personalidades reais, né? São maus, eles são detestáveis mesmo, eles são muito nocivos às pessoas. Eles são como se fossem soldados ali do exército do inimigo. Eles não têm corpo, tá? Eles também são espíritos, assim como o diabo, mas eles sempre estão buscando um lugar onde repousar, sempre estão esperando uma casinha limpa para entrar, né? Eles andam errantes por aí, sempre querendo roubar, matar, destruir e cumprir a missão que o diabo destinou a eles. E a gente tem, né, claro, na história da Bíblia,
o exemplo em que Jesus expulsa aquela legião que estava naquele menino, naquele jovem, e demônios também foram habitar na outra situação, nos porcos, né? Tem também o espírito que os discípulos não conseguiram expelir, porque não estavam em jejum e oração, e só Jesus conseguiu. Temos muitos exemplos, na verdade, de pessoas endemoniadas ali na Bíblia, e que eram moradas do inimigo. Então o inimigo que eu falo, demônios, eles entram nas pessoas, mas eles só agem na legalidade, né? Só agem em brechas que as pessoas dão para eles. Os dois são seres espirituais que estão ao nosso derredor, estão nos cercando a fim de encontrar uma brecha na nossa vida para entrar e fazer morada. E quando eles entram, eles arrebentam com tudo. Bem, sabendo disso, entendemos então que a nossa luta não é contra pessoas, são contra aquilo que domina as pessoas, ou seja, os demônios e as suas estratégias, tudo bem? Em Efésios 6, do 11 ao 12, a gente vai ver que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo e forças espirituais do mal. Ok? É isso que fala lá em Efésios 6, de 11 ao 12. E aí, então, nós vamos entender que esses demônios, eles estão dentro de categorias, né? Tem alguns que são de patente inferior e tem alguns que são coronéis já aí no Exército Celestial do Mal. Mas pra gente entender e entrar um pouquinho, né? Não tô falando pra gente entrar bem a fundo disso, mas pra gente entrar, a gente conhecer minimamente, pelo menos o mínimo, do Exército do Mal, a gente precisa analisar o texto de Efésios, né? Primeiro, o que são principados? Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, né? Contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças do mal. Então vejam só, a palavra principados, ela vem do grego, né? Que diz respeito a um território usado por alguém. Principado é território, é uma jurisdição de determinado reino, de determinado exército. Então, principados são lugares de habitação de demônios, ok? Fique claro para vocês, principados, lugares de habitação de demônios. Eu tenho para mim que esses filmes de terror, que são feitos sempre numa casa abandonada, sempre num lugar escuro, eles são feitos em principados, que são territórios de demônios. É por isso que são tão vivais, assim, tão verdadeiros esses filmes. Porque, com certeza, certamente são feitos em lugares de jurisdição de demônios. Então, principados são lugares, territórios do maligno. E aí a gente vai para a segunda categoria, que são as potestades. Bom, creio eu, segundo nossas pesquisas aqui, potestades são autoridades, são como se fossem demônios de patentes altas, coronéis, né? Não conheço muito da categoria de exército, mas sei que coronel é uma alta patente, então a gente vai pensar aí na questão de coronel. E essa potestade, ela domina sobre principados, sobre territórios, né? Eles são chefões ali desses territórios. Então, isso é potestade. Os dominadores desse mundo tenebroso diz respeito mais à questão do controle, né? O inimigo, ele quer ter controle sobre as pessoas, ele quer dominar, né, as pessoas, principalmente se você for ler em 2 Coríntios, colocando algumas referências para você abrir, para não demorar muito. 2 Coríntios 4:4, você vai ver ali que a intenção dele é ter controle sobre as pessoas, fazer das pessoas marionetes. Então, esses dominadores deste mundo tenebroso, eles são justamente demônios que querem controlar as pessoas, querem ter domínio total e absoluto sobre as pessoas. E as forças espirituais do mal também diz respeito a isso, né? São apenas expressões
E essas forças, elas, como o mundo jaz do maligno, então elas sempre estão ali na esquina, sempre estão buscando um lugar para adentrar, um território para tomar posse. E nós, agora sabedores disso, que existem patentes, que existem demôniozinhos de esquina, como essas forças espirituais do mal, mas também existem potestades que são altas patentes demoníacas e que vêm mais feroz, né? Pega mais firme com as pessoas que ali abrem brechas. Mas só que para esses demônios se manifestarem, como eu falei, estou falando desde o início, é bom que se dê brecha. É bom não, é ruim que se dê brecha. Mas para eles entrarem e abrigarem-se dentro de nós, eles possuem algumas estratégias para nos afligir, tá bom? Então a gente vai ver algumas estratégias aqui pra gente entender bem legal. A primeira estratégia do demônio, dos demônios, né, de Satanás e seus demônios, é a opressão. Não sei se você já parou para pensar, mas nesse mundo que nós vivemos, principalmente nos últimos tempos, nós temos visto muitas pessoas com síndrome do pânico, muitas pessoas ansiosas, depressivas, muitas pessoas ali, né, cabisbaixa, estressada demais, né? A gente pensar é coisa normal, é coisa da vida. Mas muitas das coisas da vida tem a ver com influências espirituais, gente. Porque, pensa comigo, se o mundo jaz do maligno, tudo que tem no mundo é influência do mal. E essas coisas, esses males do século, eles intervêm justamente no ser humano. E eles, com certeza, são estratégias do maligno para infernizar a nossa vida. E a primeira estratégia que nós vamos citar aqui, serão 3 estratégias, é a opressão. Bem, o que é a opressão? A opressão é como se fosse a ação de um demônio em determinado lugar, né, e que exerce uma pressão sobre nós. Então, quando você entra num ambiente que você se sente assim, não se sente bem, parece que alguma coisa não está certa, né? Não são as pessoas, é o ambiente. Às vezes até algumas pessoas, claro, né? Você não se encaixa ali, você fica meio que oprimido, meio que... Ai, que eu quero sair daqui, tô preso. Pois é, a opressão é uma estratégia de dentro, de fora para dentro. É o inimigo agindo no ambiente e nos oprimindo, fazendo com que a gente não se sinta bem. A gente fique estressado, ansioso, querendo resolver as coisas, sair dali o mais rápido possível. Essa é a opressão, ok? A segunda estratégia do demônio nas nossas vidas é o que é muito comum agora nos consultórios de psicanálise, psiquiatria, até mesmo consultórios psicológicos, é a depressão. A gente pensa, a depressão é o mal do século, mas nisso o diabo tem o seu dedo, né? E mais uma vez é uma influência externa do inimigo para o nosso interno. A opressão é aquela angústia, a depressão já é aquela tristeza profunda, né, que vem de fatores externos, sejam eles com situações desagradáveis que aconteceram na nossa vida lá na nossa infância, acontecimentos que você não teve controle sobre eles, né, e abaixa sua autoestima, faz sua estima fique bem baixa e torna você alguém que não consegue viver feliz. A depressão, ela também é uma influência do mal. Ninguém é depressivo porque quer. Com certeza, o inimigo assola as emoções, a alma daquele indivíduo, e aquele indivíduo não consegue ser feliz, não consegue sair dessa angústia, dessa tristeza profunda. E ele acaba desenvolvendo posteriormente desejos suicidas, desejos de matar aquela dor, sabe? E se livrar
Lembra da missão do inimigo? Ele quer roubar, ele quer matar e ele quer destruir. Então ele vai fazer com que a pessoa se destrua, a pessoa mesmo se mate. Então depressão, gente, embora muitas pessoas acham que tem a ver com psicológico, é psicológico, óbvio, mas é uma influência demoníaca sobre o nosso psicológico. Isso vem de fatores externos, fatores que acometem todo ser humano, mas que parece, para aquela pessoa que está em depressão, parece que é a pior coisa do mundo, parece que só ela tem aquelas dores. Todos nós passamos por aflição, como diz a palavra do Senhor, mas devemos ter bom ânimo. E quando esse ânimo não é bom, quando na verdade nem existe ânimo, o inimigo começa a agir para tirar a nossa paz. E aí então entra a depressão. Não querer ver ninguém, ficar trancado no quarto, desejar acabar com a própria vida. Isso é maligno, gente. Isso é do diabo, é diabólico, ok? E ele é uma influência externa pro interno. Detona com o nosso interno, mas parte de situações que foram externas a nós. Tudo bem? Diz respeito a nós, mas foram externas a nós. E a última, mais ou menos importante, estratégia do demônio para as nossas vidas aqui, é a possessão. Bom, todas as outras eram influências externas para o interno. Essa daqui, a possessão, ela é de dentro para fora. É quando a brecha já foi aberta demais e o inimigo entrou. E quando esse inimigo entra, ele toma conta do ser humano. E aí acontece então a possessão, que é quando você fica possuído de demônios, tá? Brechas que foram abertas, às vezes por pactos com o diabo, às vezes por consagração demoníaca, às vezes por questões que você mesmo delegou ao inimigo, você mesmo permitiu o inimigo entrar. E aí então acontece a possessão, né? E então essa ação do inimigo, ele é de dentro para fora. Ninguém consegue pegar um possuído, ninguém consegue pegar alguém que está possesso. Só um processo de libertação, de oração e etc e tal. Então, lembrem, falei para vocês, o inimigo ele é ilegal, mas ele age na legalidade. Então existe aqui dois tipos de brechas que nós usamos, que nós inconscientemente abrimos para o inimigo. A primeira brecha é o pecado não confessado, gente. Embora vocês achem que não tem nada a ver, mas quando eu peco, eu preciso confessar. Amém? E se eu não confesso, eu estou abrindo brechas para o diabo, para a maldição. Outra entrada, outra porta de entrada aqui é maldição que foi delegada a nós. A maldição hereditária. Que se a gente não quebra, acaba com a gente. Permite que o inimigo entre. E aí então, se você já conhece as duas brechas, você agora tem que tomar conta. Porque lembra, se eu desconheço, eu sou tido como inocente. Mas quando eu conheço e estou errando assim mesmo, eu já sou cobrado. A verdade liberta. Por isso, confesse seus pecados, para que você não dê brecha ao inimigo e quebre as maldições que foram delegadas a você, em nome de Jesus, para que o inimigo não entre e não te detone. Mas, professora, o que é maldição? Bom, maldição é uma praga, é uma invocação do mal que alguém lançou sobre você, ou até mesmo que você lançou sobre você através de seus pecados não confessados, né? E essa maldição, ela pode perdurar a sua geração todinha, se você não vigiar, não quebrar o elo com o inimigo. Tudo bem? O que você precisa fazer então para que o inimigo não tome conta da sua vida? Simples. Seja honesto, seja humilde, se arrependa, renuncie e peça perdão de Deus. Eu tenho certeza que você seguindo esses passos de ser honesto, ser humilde, se arrepender, renunciar e pedir perdão e se perdoar,
eu tenho certeza que o inimigo não vai ter chance na sua vida. Bem, então eu vou encerrando a aula de hoje sobre realidades espirituais. Espero que você tenha gostado e tenha entendido que o inimigo, o diabo, Satanás, ele tem um exército de demônios, e esses demônios, eles agem em principados e eles têm patentes, né? Tem demônios de esquina e tem demônios potestades, que são os maiorais, ok? E eles só podem entrar no homem se ele tiver brechas. Quais são as brechas? Pecado não confessado e maldição, que foi já hereditária, né? Que perdurou gerações. E então, quais são as 3 estratégias que o inimigo usa para entrar na nossa vida? Opressão, depressão e possessão. Opressão, depressão e possessão. As 2 primeiras é de externo para o interno, e a última, ele já está aqui dentro e se manifesta externamente. Não vamos deixar a nossa vida espiritual chegar nesse ponto. Que sejamos agora conhecedores do exército do mal e que sejamos então combatentes desse exército do mal. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados ou potestades. Então, lute em oração, guerreie na palavra, você é um soldado de Cristo. Amém? Mais uma vez, finaliza esse vídeo aí pedindo que você se inscreva no nosso canal, curta as publicações. Tamo junto, até a nossa próxima aula. Beijos no coração, querido. Tchau.